Autoridades da Indonésia aguardam o resultado de exames periciais no corpo da turista brasileira que morreu depois de cair em uma trilha no vulcão do Monte Rinjani. Morreu esperando por socorro, né? Ontem, após uma operação que durou cerca de 15 horas, as equipes conseguiram retirar a Juliana Marins do precipício. A família dela, no entanto, acusou o Serviço Nacional de Resgate da Indonésia de negligência e prometeu ir atrás de justiça. Vinícius Calixto está por aqui para trazer mais informações para a gente. A gente exibe agora, Calixto, as imagens ali do momento em que o corpo da Juliana foi retirado e estava sendo levado ali pela trilha até, né, a saída do parque desse local turístico na Indonésia. Diga, Calixto. É isso, Carla. Isso levou pelo menos 7 horas ali do momento em que os agentes de resgate estavam no topo, ali onde ela caiu, até onde o corpo estava, cerca de 600 metros, 650 metros, 7 horas até descerem, buscar o corpo e subirem com ele até que pudesse descer. E como você falou, a família vai atrás mesmo de justiça, porque por conta de negligência acusa o governo indonésio e também as equipes de resgate do Parque Nacional do Monte Rinjani de negligência. Segundo a família, em publicações nas redes sociais, caso os agentes tivessem chegado nesse tempo de 7 horas, talvez a Juliana estivesse viva, conseguisse sobreviver. E aí, claro, fomos atrás de especialistas. Conversamos com o Leandro Borges, ele é bombeiro especializado em salvamentos na natureza. Ele falou sobre um erro que foi primário no socorro à Juliana Marins. O Leandro falou sobre esse erro. A gente, quando vai para um socorro, qualquer tipo de evento, seja em salvamento em montanha ou em outra área, a gente já presume que vai ter que se levar o mais do necessário. Então, assim, acredito que não ter as cordas necessárias naquele momento foi talvez uma negligência de não entender a logística do local. Bom, a gente lembra que a Juliana, quando caiu, primeiramente, ela caiu a 300 metros de distância e a corda só chegava a 250. Então, o Leandro apontou esse erro. Segundo, também, na demora da chegada nas equipes e também, pessoal, a falta de preparo dessas equipes ali na Indonésia, num dos passeios turísticos mais procurados ali da região da ilha de Lombok. Quem também já fez esse passeio foi a jornalista Domitila Becker, e ela conta que, de fato, parecia que as equipes não estavam preparadas para levar tantos turistas num passeio tão complexo. Temos, então, a palavra dela. Estava muito escuro, às 2 da manhã, a minha lanterna parou de funcionar, e aí eu não estava aguentando mais, eu precisava respirar. Eu deitei, não dava nem para sentar, porque era tanto vento, parecia que te jogava assim. Então eu deitei e o guia foi embora, o guia não me esperou. E aí a sorte é que um rapaz da equipe voltou para me ajudar, assim, ele foi muito parceiro. Ele tinha uma lanterna boa e ele foi me ajudando no final da trilha. A gente foi fazendo muito lenta a trilha, mas era uma trilha tão difícil que 2 casais que claramente eram muito mais preparados do que eu, tinham muito mais equipamento, não conseguiram terminar a trilha. Acho que eles foram muito rápido e começaram a se sentir mal e voltaram e não terminaram. E aí, obviamente, quando você chega lá no topo, é maravilhoso, né? É uma experiência linda, eu nunca tinha visto uma vista tão impressionante assim. Pois bem, Domitila Becker que fez a trilha que fazia Juliana Marins. Corpo da Juliana Marins foi encaminhado ao hospital da região, passará por autópsia ainda hoje e depois que os médicos avaliarem, descobrirem a causa da morte da brasileira de 26 anos, aí sim dará início ao processo de traslado do corpo aqui para o Brasil. Traslado esse que quem vai assumir os custos é a Prefeitura de Niterói. O prefeito Rodrigo Neves, em publicação nas redes sociais, disse ontem que vai assumir, antes até o ex-jogador Alexandre Pato havia se comprometido com a família a custear o traslado do corpo, mas quem vai custear isso é a Prefeitura de Niterói. Então agora a família vai seguir, então, pedindo justiça e querendo apuração do porquê a demora, pessoal, no resgate. Tanto tempo para resgatar e também com informações falsas que chegaram até a família. A gente, claro, vai seguir atualizando esse caso aqui ao longo da programação. Sem como dúvida, a Domitila disse, né, o mal de altitude, ele prejudica o funcionamento do corpo e a pessoa não consegue simplesmente seguir caminhando. Sim. É uma caminhada, é uma trilha, mas não dá para continuar andando. E naquele terreno, escorregadio daquele jeito, muito estreito, a pessoa que perde a consciência, é inevitável que ela deslize lá para baixo, né? A corda vai escorregando, não tem como subir de volta. A gente falava sobre o socorrista que passou horas ali, né, ao lado do corpo, para evitar que o corpo escorregasse ainda mais. Meu Deus.
Cada informação que chega é ainda mais impactante, mais triste. Nessa história. A Domitila, aliás, eu recomendo demais essa entrevista realizada ontem pela Roberta Russo e pelo Eduardo Barão. Está lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, porque a Domitila trouxe muita informação importante de quem passa por isso, de quem passou por essa experiência. Ela disse ainda ter ficado muito impressionada com a falta de preparo dos guias. Vamos acompanhar mais esse trecho. Não sei se vocês viram alguns posts nas redes sociais criticando a Juliana por ter feito essa viagem sozinha e por ter feito a escolha de fazer uma trilha num vulcão, que obviamente tem os seus perigos. Mas a gente tem que, eu vou repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias, porque a gente tem que parar de criticar a vítima nessa história. Quando você vai fazer uma trilha dessa magnitude, você contrata uma equipe. Você paga caro para ter essa segurança, essa garantia de segurança, de auxílio, de ajuda quando acontecer alguma coisa. E a equipe, claramente, quando eu fui, não estava preparada, e pelo relato da família, das pessoas que tentaram ajudar a Juliana naquela situação, também não estavam preparados, né? Por exemplo, a Domitila contou de uma outra experiência dela num outro local, em que o guia, também fazendo trilhas tão perigosas quanto essa, em que o guia contratado fez o seguinte: abriu a mochila de cada um dos participantes dessa trilha para identificar que equipamentos as pessoas tinham. Eles mandaram uma lista antes, a empresa, a agência, mandou uma lista de que equipamentos você precisa levar. Quando chegou ao local, eles verificam se você levou esses equipamentos, do contrário, não faz a trilha. Então o guia verificou se todos tinham aqueles equipamentos, mostrou para as pessoas os equipamentos dele para que todos soubessem. E esse é o correto, contava Domitila, e nada disso aconteceu quando ela fez exatamente esse mesmo passeio na Indonésia. O guia não verificou que equipamentos ela tinha, não mostrou que equipamentos ele mesmo tinha para salvamento, para situações de emergência. Esse é um dos pontos. O outro que ela colocou: às vezes um simples bastão para você caminhar já ajuda demais em terrenos como esse, que são umas pedrinhas, né, que acabam escorregando. E ela falou, e nesse caso não tinha. Não tinha o bastão também, que parece tão básico para quem faz trilhas. Porque então quem escorrega precisa de alguma coisa para se agarrar. Você tá numa trilha no meio da mata, você consegue segurar em alguma coisa e você não cai. Exatamente. Não tem nada. É um caminho estreito, uma trilha estreita, escorregadia. Você escorregou ali, você não tem no que segurar. Pois é. E o bastão ajudaria. E aí a Carla mencionou o Agan, que é esse voluntário que participou do resgate do corpo da Juliana. Ele é um montanhista que liderou a equipe de voluntários nessa operação da retirada do corpo dela. Eu estava lendo toda a história dele, porque é um homem que agora já tem 1 milhão de seguidores. Os brasileiros foram lá para agradecer o empenho. Ele é alpinista, é guia também na Indonésia. E ele passou 15 horas ali ao lado do corpo da Juliana, na beira de um penhasco, à beira de um penhasco de 590 metros, passou a noite, passou 15 horas ali segurando o corpo dela para que ele não deslizasse por mais 500 metros pela encosta. Num frio danado, né, até que fosse possível fazer a retirada ali, içar com cordas. E ele disse que gostaria de ter feito muito mais, pediu desculpas por não ter conseguido ajudar mais ou salvar a Juliana. Mas imagina, ele ficou lá 15 horas ao lado do corpo dela para trazer esse corpo, e a família agradeceu demais para que pelo menos possa se despedir com o corpo da Juliana. Pena, né, que não conseguiu chegar antes. Eu só queria sublinhar isso que a Domitila disse no final. Não se pode culpar a vítima. Cara, todo mundo gosta todo mundo busca o prazer. A nossa vida é uma eterna busca pelo prazer, o desafio, para alguns da adrenalina, e aí cada um busca o prazer à sua maneira. Alguns buscam o prazer numa praia, bebendo cerveja e dando eventualmente um mergulho no mar. Tudo bem. Você também está se expondo a riscos, né, quando faz isso. As pessoas também morrem mergulhando no mar. No caso dela, a busca pelo prazer eram viagens fora do circuito tradicional. Era a adrenalina, era a vista, era a trilha. E ela fez isso da maneira correta. Gente, ela não estava injetando heroína. Ela estava passeando por um local onde há um turismo, imagina-se, regulamentado, com guias, imagina-se, profissionais. Pelos quais ela pagou. Ela fez tudo do jeito certinho. E não pagou pouco, não tem culpa nenhuma. Por que não estava em casa? Bom, quem é atropelado na rua também não teria sido atropelado na rua porque estava em casa, se estivesse em casa. Isso é uma bobagem, isso é um pensamento estúpido. Ela estava vivendo a vida, né? E pagou um preço muito alto por um acidente e pela responsabilidade dos outros.